A ditadura militar é o regime político no qual membros das Forças Armadas de um país centralizam política e administrativamente o poder de um Estado em suas mãos, negando a maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. No Brasil, o período mais recente da ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil. Em período de Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart. Eleito como vice-presidente em 1960, Jango, como era conhecido, assumiu o poder após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Defendida pelos militares como a ação revolucionária, a ditadura que vigorou o Brasil pode ser caracterizada como uma ditadura civil-militar. Isso em decorrência da efetiva participação de setores importantes do empresariado brasileiro, principalmente os ligados aos grandes bancos e federações industriais do país. Os principais motivos de eles realizarem a tortura é porque essa era uma forma de eles atingir o objetivo que eles tinham, que era provocar medo, com ameaças e perseguições que geravam um duplo efeito, como tanto em fazer a vítima calar ou delatar conhecidos. E nesse período, a principal finalidade da tortura era retribuir o mal causado pela pessoa, porque onde as pessoas tentavam defender ou achar um jeito de não se calar, os militares se aproveitavam e pegavam essas pessoas específicas e torturavam, principalmente quando eram estudantes ou pessoas que tentavam achar uma forma de tirar eles do poder. Rosimeire Nogueira é jornalista militante e presidenta do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. Foi presa pela ditadura militar em 4 de novembro de 1969, no mesmo dia da morte de Carlos Magrela. Na época, ela militava na Ação Libertadora Nacional e trabalhava no jornal Folha da Tarde. No momento da prisão, Rose estava em seu apartamento com o marido Luiz Roberto Clauset e o filho Carlos Guilherme Clauset, que tinha apenas 33 dias de vida. O delegado Sérgio Flaury ameaçou entregar o bebê para o juizado de menores, mas Rose conseguiu convencê-lo a deixá-lo com os sogros. Levada a Delps, Rose Nogueira foi torturada. A militante foi transferida para o presídio Tiradentes às vésperas do Natal de 1969. Durante sua prisão, ela dividiu a cela com mais de 50 mulheres, entre elas a presidenta Dilma Rousseff. Eram conhecidas no presídio como as donzelas da torre. A ala que abrigava presas políticas do regime militar. Ela foi solta após 9 meses, mas ficou sob liberdade vigiada. Por 2 anos, ela teve que assinar semanalmente um livro na auditoria militar. Em 1972, ela foi julgada e absolvida. A jornalista retomou o trabalho e atuou na editora Abril, TV Cultura e Rede Globo, participando da criação do programa TV Mulher. Ao buscar nos arquivos do Grupo Folha sua ficha funcional, em 1997, descobriu que havia sido demitida em 9 de dezembro de 1969, quando estava presa no DEOPS, por abandono de trabalho. Desde 2000, Rose Nogueira integra o grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. Entre 2006 e 2009, presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e em 2007 publicou o livro Crimes de Maio. Em 2011, recebeu o título de cidadã paulistana. Com a instalação da Comissão Nacional da Verdade, Rose Nogueira passou a contribuir para a investigação dos crimes da ditadura militar através da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas. E aqui estão algumas frases em que ela fala na Comissão da Verdade. O leite que eu tirava do seio ainda insistia em vazar e minha blusa cheirava a azeite. A febre aparecia todo dia. O leite me fazia pensar que enquanto estivesse ali brotando eu estaria ligada ao meu filho. Dias depois veio o diminutivo do dia me buscar para o depoimento. Empurrava-me pela escada enquanto gritava: "Vai, Miss Brasil! Sobe essa escada logo! Sobe!" Miss Brasil era o nome de uma vaca leiteira que havia sido premiada. Fui presa pelo Sérgio Fleury, que queria levar meu filho para o juizado de menores. Fiz uma coisa que você só faz quando está com sua cria. Falei: eu não vou. Só vou se ele ficar com a minha família. Ele disse: você sabe que eu posso usar de violência? Respondi: sei, mas eu não vou. Acho que não tem nada mais forte do que a maternidade. Era o que eles queriam. Que eu soubesse que o bebê esteve lá. Que eu poderia fazer qualquer coisa. Meu Deus, eles não tinham limites. Ao voltar para a cela, o homem me olhou com ironia e disse: mas esse leitinho, esse neném não vai ter mais não.
As consequências da ditadura militar. Uma das consequências mais gritantes da ditadura militar foi o aumento da desigualdade social. Que, para além disso, a falta de acesso da população a dados públicos, o aumento da concentração de renda, inflação e o aumento do endividamento externo. O aumento da desigualdade social durante a crise econômica no final do regime, o 1% mais rico da população abocanhava mais de 30% de toda a renda nacional. A primeira década do governo militar converteu 20 anos de queda na concentração de renda e viu 1% mais rico abocanhar 26% da riqueza em 1971. A concentração de renda. Em meio à repressão e à supressão de eleições, 1% mais rico passou a concentrar de 20% para 28% da renda brasileira, chegando a ser 2 pp maior de 1942 e 1943. À época, o Brasil sofreu com impactos econômicos diante da Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945. A inflação. Ao fim dos anos 70, o regime militar tentava terceirizar a população a responsabilidade por políticas econômicas ineficazes, culpando os consumidores e os comerciantes pela crise. A dívida externa. Em 1964, a dívida externa no Brasil somava 3,294 bilhões e em 1985 totalizava em 105,171 bilhões de dólares, ou seja, cresceu 32 vezes durante o governo militar. E esse foi um pequeno resumo do que de fato ocorreu na ditadura militar e o que ela causou na vida de muitas pessoas: mortes injustiçadas à procura de voz e direito.